pessoal, tudo bom? Hoje é dia de entender 3 assuntos muito importantes da análise combinatória. O que é análise combinatória? É aprender a contar sem contar. Vamos utilizar técnicas de raciocínio que vão fazer com que você ache valores, contagens, sem muito esforço. É isto. Vamos lá? Primeiro, o que é um agrupamento em forma de arranjo ou combinação? É quando você tem elementos diferentes retirados de um conjunto maior que contém N elementos. Tipo, quantos números posso formar que tenham 2 algarismos distintos e esses 2 algarismos são retirados do conjunto que tem 2, 4, 5. Olha, gente, 2, 4 e 5 são os elementos dispostos para você formar números com 2 algarismos diferentes. Observe que vai formar números. 24 é diferente de 42, mas eles têm os mesmos algarismos. Então, você tem que contar o 24 e também o 42. Compreenderam? Isso é arranjo. Olha como é que é fácil, né? Por quê? Porque mesmo que tenha os mesmos elementos, a ordem 2, 4, 4, 2 fez com que você visualizasse números diferentes. Quando acontecer assim, vou escolher 2 alunos de sua turma entre 4 candidatos para representar sua turma numa apresentação lá na Câmara. Bom, se eu escolher João primeiro e depois Maria, é a mesmíssima coisa de escolher Maria primeiro e depois João. Então eu conto só com um conjunto desses, uma sequência dessas só, porque significam a mesma coisa. Isto é combinação. Então, quando for fazer exercício, observe isto. Analise primeiro se é agrupamento em forma de arranjo ou agrupamento em forma de combinação. Depois é só calcular ou olhar alguma outra restrição que o exercício pede. Tá bom? Restrição é importante. Vamos ver durante a explicação. Ok? Bom, então dá para perceber que arranjos têm importância na sequência. Então, arranjo é agrupamento, também chamado de sequência, porque a sequência diferencia um grupo do outro, mesmo que tenha os mesmos elementos. Não é tranquilo? Então, a ordem é importante? Arranjo, compreenderam? Não é importante? Não. Combinação, entenderam? Beleza, vamos lá? Arranjo primeiro. Olha este exemplo. A ordem dos elementos é importante, porém, números com 2 algarismos diferentes retirados do conjunto, que tenha os 4 algarismos, 3, 5, 6, 8. Coloquei lá. Observe que 36 é diferente de 63. Tem os mesmos algarismos cada formação de número, né? Porém, tem que contar com um e o outro também, porque são diferentes. A ordem diferenciou. Arranjo. É isso aí. Olha, gente, tem a fórmula. Precisa usar a fórmula? Não. É tranquilo. Você vai chamar a disposição de N elementos. O conjunto que você vai tirar elementos para formar o número tem quantos elementos? 4. Quais são eles? 3, 5, 6 e 8. N elementos dispostos. Entenderam? Isto vai servir para combinação também. E você vai formar agrupamentos onde é importante a ordem com 2 elementos. Já falei, tem que ser elementos diferentes. Tanto para arranjo quanto combinação. Beleza. Então vamos, gente. Olha, você simplesmente vai pegar
a partir de n na ordem decrescente, p fatores. E acabou. Quero formar arranjos de 2 elementos retirados de um conjunto que tem 4. Então, a partir do 4, coloque 2 fatores, o 4 e o 3. 4 vezes 3 é quanto? 4 vezes 3 é 12. Então, dá 12 o quê? Dão 12 o quê? Números diferentes. Contando, por exemplo, igual eu falei lá, com o 63 e com o 36, né? Beleza, olha eles lá embaixo. 35, 36, 38, 53, 56, 58, 63, 65, 68, 83, 85, 86, 12 números. Olha eles aí. Precisa escrever? Não. Você vai calcular quantos na maioria das vezes. Se perguntar por algum motivo, quando estiver estudando lá a probabilidade, o espaço amostral é diferente. Aqui não. Vai perguntar quantos e não quais. Eu só coloquei quais para você entender. Que ali, por exemplo, está 35 e está o 53. Está o 36 e está o 63. O que eu estou falando? Mesmos elementos, ordens diferentes. Diferenciou, tem que contar com todos. Pronto, arranjo é isso. Ok? Combinações. O que são? Subconjuntos ou conjuntos. E num conjunto ou subconjunto, a ordem dos elementos importa? Não, combinação, né? Olha, gente, se você for escolher 2 alunos para representar a sua turma, escolhendo Maria e depois João, é a mesma coisa de escolher João e depois Maria, já falei. Então, isso é combinação, né? Beleza. Tá perguntando quantos? Quantos o quê? Olha o exemplo. Subconjuntos com 2 algarismos retirados do conjunto maior, que tem a disposição de 4. 3, 5, 6, 8. Observe que eu coloquei o mesmo conjunto maior. Só que agora é formação de conjunto. Então, o conjunto 3, 6 é o mesmo conjunto 6, 3. Eu conto só com um deles. Entenderam a diferença? Tá lá a fórmula lá em cima. Precisa utilizar? Não. Você faz a mesma coisa que começou a fazer com arranjo. 2 fatores a partir de n. N é 4, porque a disposição para você formar os subconjuntos são 4 algarismos. E P é igual a 2. Você vai formar subconjuntos com 2 algarismos. Então, você, a partir de n, na ordem decrescente, pegue 2 fatores. E acabou? Não. Ainda tem que dividir por P fatorial. Por quê? Para eliminar essas igualdades dos subconjuntos com os mesmos elementos. Se tiver 2 elementos, dá 2 fatorial, que é 2. Se tiver 3 elementos nos conjuntos, vão dar 6, porque 3 fatorial é 6, né? Vão dar 6 ordens que significam a mesma coisa. Então, você divide por 3 fatorial, P fatorial, para eliminar. Ali você vai dividir por 2 fatorial, para eliminar as 2 ordens, contar só com uma, porque uma é o bastante, uma é a contagem correta, né? Se você colocou 3 e 6, não precisa colocar 6 e 3, porque é o mesmo subconjunto. Então, basta fazer P fatores na ordem decrescente a partir de n. São 2 fatores e o n é 4. 2 fatores, 4 vezes 3. 4 e o anterior a ele. 4 vezes 3. Dá 12. Mas divide 12 por quanto? Divide 12 por 2 fatorial, que é 2, que dá 6. 6 subconjuntos. Olha eles lá embaixo. 3, 5. 3, 6. 3, 8. Observe que se eu coloquei 3, 5, preciso colocar 5, 3? Não. Então eu eliminei a metade, né? Se fosse conjuntos com 3 algarismos, eu dividiria por 3 fatorial, que é 6, porque teria 6 ordens iguais, que significam a mesma coisa. Eu tenho que contar só com uma. Pronto. Então, você vai fazer sempre assim, ok? Aí, vamos supor que você tenha um aplicativo na sua sala e cada aluno tem que ter uma senha. Senha que tem que ter 2 letras primeiro,
diferentes, cada uma da outra, que sejam vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O e U. E 2 algarismos também. Também diferentes. Primeiro as letras, depois 2 algarismos. E cada senha, lógico, né, gente? Diferente da outra, porque a ordem é importante. Caso de arranjo. Só que tem 2 coisas para observar, né? Primeiro das letras, depois dos algarismos. Observe. Gente, olha aqui. Tem um exemplo lá em cima, vermelho. Olha lá, né? AE87 e AE78 são 2 senhas diferentes. No final, os algarismos mudam de posição, mas a sequência dos 4 caracteres forma a senha. A sequência é importante. Mesmo que tenha os mesmos caracteres, são 2 senhas diferentes. Tem que contar com as 2. Então é arranjo, né? Olha aqui. É arranjo porque a ordem dos caracteres importa. Para as 2 letras, quantas vogais eu tenho? 5. A, E, I, O e U. 5 disponíveis para eu escolher 2 diferentes na sequência. Então, N é 5, o P é 2, 5 vezes 4, 2 fatores, acabou. Arranjo de 5 elementos dispostos 2 a 2 é 5 vezes 4, dá 20. Então, das letras, eu tenho 20 opções, né? Para agrupar com quantas duplas de sequência de algarismos. Ô, gente, cuidado, formar números não pode iniciar com 0, mas uma sequência de senha, uma sequência de algarismos é diferente, não é formação de número às vezes. Nesse caso, não. Então, observe que se começar assim, ó, AE05 pode, porque é uma senha. Se for 05 como número, 0 não inicia nenhum número a não ser o próprio 0. Ok? Então, tá bom. É uma sequência de caracteres, aí pode qualquer coisa. Vamos lá. Então, para os algarismos, a sequência de 10, 2 a 2, arranjos de 10 disponíveis, 2 a 2, eu tenho 10 vezes 9. 2 fatores a partir de N. N é igual a 10. P é igual a 2. Pronto. 10 vezes 9 é 90. Para cada uma das 20 possíveis sequências de letras, eu tenho 90 sequências de algarismos. 20 vezes 90 é 1.800. 1.800 o quê, gente? Senhas diferentes uma da outra. Né? Então ali está incluído o quê? Senhas que tenham até os mesmos caracteres, mas a ordem diferencia. Então é arranjo. Ok? Agora, vamos pegar um exercício que envolve letra A, combinação, e letra B, arranjo. Olha aqui. Num campeonato de futebol, jogam 10 equipes. Calcular a quantidade de jogos. Primeira coisa, para se ter um jogo, quantas equipes tenho que ter? 2 equipes. Senão não há jogo. Não pode ser 3 nenhuma. Tem que ser 2. Então, P é igual a 2. Né? Olha, gente. Letra A. Quantos jogos existem se cada time participante enfrenta todos os outros uma única vez? Única vez. Né? Tipo, se vai jogar Cruzeiro e São Paulo, não precisa mais do jogo lá em São Paulo e Cruzeiro. Já se confrontaram. Então, a ordem basta uma delas. Se basta uma ordem, é combinação. Se cada time joga com outros 9, única vez. Combinação. Né? Você faz 10 vezes 9, divide por P fatorial. Por quê? Porque aí você elimina as igualdades. É combinação. Então, 10 vezes 9 é 90. 2 fatorial é 2. E 90 divide por 2 dão 45 jogos. Agora, olha a letra B.
Se acontecer turno e retorno, jogar em Minas Gerais, Cruzeiro e São Paulo, daí um certo tempo, tem outro jogo entre essas duas equipes, São Paulo e Cruzeiro. Você precisa das duas ordens. Cruzeiro, São Paulo, depois São Paulo, Cruzeiro. E se precisa das duas ordens, arranjo. Aí, beleza? Então o que você faz? Só dois fatores? 10 vezes 9, morreu. Precisa utilizar a fórmula? Não. Olha aqui, este exercício, um pouquinho só mais de raciocínio, mas não tanto. Observe. Vamos chamar H, homem, M, mulher. Tranquilo? Olha que nós temos que colocar cada casal junto em poltronas que estão em fileira. Quantas poltronas? 6. Cada tracinho preto lá embaixo é uma poltrona. Gente, se tiver assim, ó, Maria primeiro, depois João, pode ficar também João e depois Maria, não pode? Pode ficar HM ou MH. Já observei isso. Então, para cada casal que ficar junto, temos duas posições, estarão juntos da mesma forma. E, se estão juntos, cada duas poltronas que os acomodarem, é como se fosse uma única poltrona vermelha lá embaixo. Olha como é que eu fiz lá embaixo. Eu peguei uma chave e coloquei essas duas poltronas H1, M1, por exemplo, como se fosse uma única poltrona C1, casal 1. Entenderam? Bom, gente, se o casal 1 estiver naquela posição, ou se for o 2 que estiver lá à esquerda, né, na segunda posição, vermelha, muda. Então, é arranjo, né? Então, olha o modo de pensar. As 6 poltronas pretas se tornaram 4 vermelhas lá embaixo. Onde 2 são vazias, V significa vazia, tá bom? E eu tenho, então, arranjo de 4 poltronas vermelhas para agrupar em forma de arranjo 2 casais, C1 e C2. A ordem importa? Sim. E também, em cada posição que tiver cada casal, HM ou MH. Então, eu tenho 2 posições para o primeiro casal, vezes 2 posições para o segundo casal, vezes arranjo. Porque a posição de cada casal, se o 1 vier antes do 2, ou vice-versa, influencia. Então, eu tenho arranjo de 4 poltronas vermelhas para agrupar 2 casais C1 e C2. O que vai dar o quê? 2 vezes 2 vezes A, 4, 2. 4, 2, 4 é N e P é 2. 2 fatores a partir de 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, posição do primeiro casal, que pode ser 2. Do segundo também, que pode ser 2. 12 vezes 2 vezes 2, 48 maneiras de agrupar 2 casais em uma fileira de 6 poltronas, considerando que cada casal fique junto. Pronto! Pessoal, para terminar, se eu tiver que agrupar todos os elementos em forma de arranjo, arranjo de N elementos agrupados N a N, se o P for igual a N no caso, tipo, anagramas da palavra está em foco, vírus, não leve em consideração o acento do I. Sim, as letras somente, que são todas diferentes. O que são anagramas? São disposições das letras em várias ordens, mesmo que as palavras novas não tenham significado nenhum. Vírus, né? Ciruv, não tem problema, isso são anagramas. Mas eu dispus a mudança de todas as letras de lugar, formando tantos anagramas. Isto é permutação. Ou, quantos números eu posso formar que tenham 3 algarismos diferentes com os algarismos 1, 2, 3? Eu utilizei todos, 1, 2 e 3. Então, também arranjo em forma de permutação. Permutação, então, é o quê? Um tipo de arranjo que envolve todos os elementos do conjunto. Todos os N elementos do conjunto. Então, vimos que combinação, permutação e arranjo
nada mais são do que agrupamentos onde os elementos têm que ser diferentes. E às vezes a ordem pode importar ou não. Importando a ordem, eu tenho que contar com todos. Aí é arranjo ou permutação, se você utilizar todos os elementos. Ou combinação, se precisar contar somente com uma das ordens. Ok? Ok, vamos lá fazer. Qualquer coisa, me contatem que estou aqui para isso. Oh yeah!